hoje a professora preparou um material, né, um vídeo, para revisar o conteúdo de ortografia, que seria o uso dos porquês, né? Esse uso dos porquês, ele é bem complexo, digamos assim, porque as pessoas, né, saem da escola, vão para a faculdade, vão trabalhar, enfim, e fica sempre aquela dúvida, né? Qual é o porquê que eu tenho que utilizar? Mas se você prestar bem atenção, você vai perceber que todos os tipos de porquês, eles têm palavras que podem ser substituídas, né? Dicas para você lembrar na hora de escrever. Então a professora vai explicar agora, um por um, com exemplos, para que vocês depois possam realizar as atividades que vão vir posteriormente, certo? Então, o primeiro porquê é o porquê separado e sem acento, tá? Eu tenho aqui dois exemplos que vocês podem observar que a professora colocou, ó. O primeiro exemplo se trata de uma pergunta direta. O segundo exemplo se trata de uma pergunta indireta. O que seria isso? Tá? Perguntas diretas são quando a gente utiliza o ponto de interrogação. Quando a gente faz realmente a pergunta questionando alguém, alguma situação. Então eu tenho um exemplo aqui. Por que você ficou chateada? Eu tenho um exemplo de pergunta direta. Quando que a minha pergunta ela será indireta? Ao mesmo tempo, ela não deixa de ser uma pergunta. Por quê? Porque a pessoa ela tem a curiosidade, ela está questionando. Vamos ver o exemplo. Ó. Não sei por que você ficou triste. Só que no final ela não termina com ponto de interrogação. Ela termina com ponto final. Mas você percebe que ela não sabe o motivo, né? Porque a pessoa está triste. Então, nesse caso, é uma pergunta indireta. Nessas duas situações, o meu porquê vai ser separado, tá? Qual é a grande dica para eu saber quando que eu uso esse tipo de porquê? Quando eu puder substituir a expressão porquê por essa expressão aqui, ó. Por qual motivo? Sempre que você for escrever e você conseguir substituir o porquê por essa expressão, você vai colocar o porquê separado. Vamos lá então. Por qual motivo você ficou chateada? Pergunta direta, consegui substituir por qual motivo, porque é separado, sem acento. Não sei por qual motivo você ficou triste. Porque separado, porque é uma pergunta indireta, mas eu também consegui substituir por qual motivo. Então, nesses dois casos, aí as pessoas dizem, professora, o porquê de pergunta é separado? O porquê de pergunta é separado, só que tem esse caso aqui que não é uma pergunta direta, então pode ficar a dúvida. Mas, se você substituir por qual motivo, você vai perceber que o porquê é separado. E tem também outra situação. Quando você, por exemplo, tem o porquê no meio da pergunta, tá? Não necessariamente o porquê precisa estar no começo da frase, né? Você sabe por que ela está chateada? Vamos colocar aqui. Você sabe por que ela está... Vou colocar triste aqui, tá? Senão não vai dar certo aqui no meu quadro. Vamos ver aqui, exemplo 3. Você sabe por que ela está triste? Eu tenho novamente uma pergunta direta, certo? E eu posso substituir por aqui, ó. Você sabe por qual motivo ela está triste? Então vamos lá recapitulando. O porquê separado é usado em perguntas, no começo e no meio, certo? De perguntas diretas e indiretas, ok?
Agora a gente vai aprender a utilização do porquê separado, mas com acento, tá? Ele não é muito diferente do primeiro caso que a professora explicou. A única diferença é que o porquê separado e com acento, ele só poderá ser encontrado no final de frases ou quando ele está sozinho. Vamos ver nos exemplos. Exemplo 1. Você sabe por quê? Percebe que o porquê está no final da frase. É a última palavra da minha frase. E ele pode estar sozinho em que sentido? No exemplo 2. Ela foi embora. Ponto. Então aqui o porquê inicia uma nova frase. Eu digo que o porquê está sozinho numa nova frase. Então nesse caso também o porquê será separado e com acento. E eu tenho outra dica que é essa mesma substituição que a gente tinha na outra situação. Você sabe por qual motivo? Ela foi embora. Por qual motivo? Então, os porquês, tanto o porquê separado, sem acento, quanto o porquê separado com acento, os dois vão ter a mesma substituição. A única diferença é que o porquê com acento só vai aparecer no final da frase ou sozinho numa frase, certo? Agora a professora vai explicar o uso do porquê junto, sem acento, certo? No início do ano, se vocês lembrarem, a gente trabalhou as conjunções e a gente viu que as conjunções, elas são palavras que ligam duas orações ou duas palavras. Então, vocês vão conseguir perceber isso bem legal aqui, ó. Porque, então, junto, a gente diz que é uma conjunção explicativa. Ela tem a função de explicar, de dar uma resposta, de dar uma justificativa, certo? Por exemplo, aqui, ó. Exemplo 1. Vim aqui porque quero falar com você. Ponto. Se você observar esse porquê, está ligando duas orações. O que é uma oração? Relembrando, oração é uma frase, um enunciado que é composto, é criado em volta de um verbo, em torno de um verbo. Então, eu tenho aqui a primeira oração e a segunda oração, mas isso é só para relembrar, tá? Eu tenho então aqui o porquê junto. Quando que eu vou utilizar o porquê junto? Quando ele estiver dando uma explicação, né? E a grande dica aqui é que eu posso substituir pela palavra pois, porque o pois também é uma conjunção explicativa. Então, como os porquês eles são parecidos na escrita, né? Eu substituo por uma outra palavra com a mesma função, para eu poder perceber se esse porquê está correto. Vamos fazer a substituição. Vim aqui, pois quero falar com você. E aqui eu tenho o exemplo 2. Não consegui sair de casa porque choveu muito. Logo, vamos substituir. Não consegui sair de casa, pois choveu muito. Então, lembrem que eu uso o porquê junto sempre para dar explicações. O meu porquê junto é, professora, porquê de resposta é junto? O porquê de respostas é junto, sim. E quando eu quero me justificar, por exemplo, vou dar um exemplo bem típico de aluno. Professora, ontem tinha prova, né? Mas ontem eu não vim porque eu estava doente. Você está se justificando, né? Você está se explicando. Então, se você fosse escrever essa frase, você utilizaria o porquê junto, certo? E enfim, chegamos ao último porquê. Parece que não vai acabar nunca, mas está acabando, tá, gente? Então vamos lá. O porquê junto e com acento, a gente diz que ele é um substantivo. Vamos relembrar o que é um substantivo. Substantivo é uma palavra que nomeia os seres. Por exemplo, caneta, lápis, apontador,
porta. Quando a gente nomeia, né, nesse exemplo que eu falei, a gente sempre percebe que vem precedido o artigo. O que é o artigo? O, né, o a, o os, o as, uma, uns, umas, que são os artigos definidos e indefinidos. Então, pelo porquê junto com acento ser considerado um substantivo, essa é a dica. Ele vai vir sempre precedido por um artigo. E a gente sempre vai poder trocar o porquê pela palavra motivo, que também é um substantivo, o motivo. Né? Não sei o motivo da sua angústia, por exemplo. Né? Eu não sei o porquê da sua angústia. Então eu consigo trocar e eu consigo perceber que esse porquê é um substantivo. Então vamos para o exemplo. Não sei o porquê da sua raiva. Percebem que o porquê está precedido do artigo o. Vou substituir. Não sei o motivo da sua raiva, certo? Olha aqui um outro exemplo. Em tudo o que eu faço existe um porquê. Em tudo o que eu faço existe um motivo. Vocês percebam aqui que eu tenho o artigo definido nesse exemplo e aqui eu tenho o artigo indefinido nesse caso. Mas os dois agem da mesma forma, certo? Então, sempre que você for escrever, não sei o porquê daquela briga, eu não sei o motivo daquela briga, você vai perceber que sempre vai ter precedido o artigo. Por hoje é só. Espero que eu tenha ajudado, né? Um forte abraço e até a próxima.